Os irmãos se lembram que no domingo passado nós começamos a pregar neste texto, mas nós não terminamos. E hoje nós vamos terminar este texto que nos narra o encontro de Jesus com um oficial do rei cujo filho estava doente. E nós veremos o que Deus tem a nos ensinar neste texto de João, capítulo 4, versículo de número 43 a 54. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Passado 2 dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora melhor, o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar, irmãos, para que o Espírito de Deus nos fale mediante a sua palavra, mediante a pessoa e obra de Jesus Cristo. Vamos orar. Ó Deus santo e bendito, Pai, tua palavra foi lida. Ajuda-nos, a Deus, pregá-la com fidelidade e que teu Santo Espírito, não só isto nos ajude a fazer, capacitando-nos, mas também que ele faça-nos guardar a tua palavra no coração e crer profundamente na pessoa do Salvador, Jesus Cristo, e em sua palavra. Assim nós oramos, com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, como disse Leandro e Karina, meus irmãos, nós vimos no domingo passado o início desse encontro de Jesus com este oficial do rei que estava com seu filho à beira da morte. Nós vimos que Jesus continua a sua viagem à Galileia, tendo, nesse texto, chegado então ao seu destino. Nós vimos que ele anteriormente deixara a Judeia. Lembram-se quando há o início de uma tensão entre os seus discípulos e os discípulos de João, numa disputa ali que poderia surgir sobre quem batizava mais, se João Batista ou se Jesus. Jesus, percebendo que os fariseus, quando souberam disso, podiam fazer uso político dessa situação, Jesus, não querendo trazer tensões entre o ministério dele e o de João Batista, que era o seu precursor, que era o seu profeta, que estava, de fato, honrando, anunciando a Jesus, João deixa a Judeia. Melhor, Jesus deixa a Judeia, indo em direção à Galileia, mas vocês se lembram que ele passa por Samaria. E ele, então, tem um encontro com a mulher samaritana. E a mulher samaritana, depois de ter um encontro com o Messias, como Jesus se apresenta a ela, e como de fato ele o é, ela vai até a sua cidade em Samaria, anunciar aos homens da sua cidade que porventura ela teria encontrado o Messias, o Cristo. E eles saem da cidade para ir ao encontro de Jesus. E ouvindo os ensinos de Jesus, pedem ele que ficasse com ele pelo menos 2 dias. Ficassem com eles pelo menos 2 dias. E Jesus o faz. E a ideia é de que esses samaritanos creem em Jesus. Tanto que eles dizem à mulher samaritana: nós não cremos mais só pelo teu testemunho, mas porque agora ouvimos da boca dele as suas palavras. E nós cremos nele. Então veja só que interessante. Jesus é rejeitado na Judeia, ele tem uma oposição ali dos fariseus, ele deixa a Judeia por isso,
para evitar tensões, e principalmente, como nós vimos, para evitar que ele fosse proclamado rei ali pelos seus seguidores, porque a sua fama já crescia. Então, para evitar isso, ele deixa a Judéia. Passando por Samaria, por incrível que pareça, ele é bem recebido. Porque os samaritanos eram desprezados pelos judeus. E os judeus se entendiam os conhecedores da lei, os conhecedores das profecias. Só que eles não reconhecem o Cristo segundo as profecias. Mas os samaritanos reconhecem. Obviamente pelo Espírito de Deus que está atuando nos samaritanos. Porque muitos primeiros serão últimos. E últimos, primeiros. Está vendo o que está acontecendo? Os judeus, que eram os primeiros, rejeitam a Jesus. Os samaritanos, que eram desprezados como últimos, são os que o aceitam. Como trabalha o Espírito Santo, não? Como ele é livre para trabalhar. O vento sopra aonde quer, lembra? Capítulo 3? Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 3, o vento sopra onde quer. Isso que está acontecendo. O Espírito Santo está convertendo quem ele quer. Não fazendo acepção de pessoas, se judeus ou samaritanos. Ok? Então, Jesus, vindo ali em Samaria, vendo em Samaria que ele era bem recebido, ele, preocupado em se expor antes da hora, ele deixa Samaria para uma terra também que ele não é reconhecido, que é a Galileia. Na Galileia, os judeus também estão ali. E ele não tem honra tanto em Jerusalém, na Judéia, quanto na Galileia. Lembra que Nazaré é na Galileia. Lembra a cidade de Jesus, Nazaré, onde ele fora criado, é na Galileia, certo? E vocês se lembram que em Nazaré, ele não foi reconhecido. Lembra que os seus parentes, os seus contemporâneos diziam assim dele: esse não é o filho de Maria e José? Pensavam eles. Esse não é o filho de Maria e José? E agora ele diz ser o Cristo? E diz que não creram nele. Então, a sua própria terra não o recebeu, não o conheceu. Daí, João faz o comentário aqui do versículo 44. Porque o mesmo Jesus foi testemunho, ou seja, ele experimentou isso. O quê? Que um profeta não tem honra na sua própria terra. Ok? Mas veja só, ele vai evitando, de fato, a sua fama, para que ele não fosse glorificado antes da hora. Ele deixa a Samaria, onde ele fora reconhecido e fora crido, e vai a Galileia, onde ele é rejeitado. Só que acontece uma coisa inesperada. Na Galileia, ele é bem recebido, como diz o versículo de número 45, como nós já vimos domingo passado. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Nós vemos, então, que os galileus o recebem. Só que veja, irmãos, eles o recebem não porque creem nele, ou creem na sua palavra, mas porque viram os milagres que ele havia feito quando estivera, Diácono Luiz e Josué querido, em Jerusalém. Então a fé deles não é uma fé profunda, é uma fé rasa, é uma fé que tem que ver para crer. Diz aí, eles foram receber porque eles viram os seus sinais. Eles estiveram em Jerusalém por conta da festa, da ocasião da festa, e lá eles viram os sinais que Jesus fizeram em Jerusalém. E voltando à Galileia, estavam prontos para recebê-lo, para quem sabe, verem mais milagres, verem mais sinais. Mas Jesus não se dava a eles, como diz o capítulo 2 de João. Ele conhecia o coração desses que creem superficialmente, que estão sempre em busca, não da pessoa de Cristo, em amá-lo e obedecê-lo, mas do que ele pode fazer, dos milagres que ele pode operar, da melhora da vida que ele pode realizar. E é claro, ele faz isso, mas não devemos amá-lo só por conta disso, mas por quem ele é, porque ele merece o nosso amor e a nossa devoção. E então agora, veja o versículo 46. Tendo chegado a Galileia, ele se dirigiu para uma cidade da Galileia. Qual cidade? Caná. Olha aí. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. E eles já estiveram lá. Por quê? Olha só o que João diz. Onde da água fizeram vinho. Então nós lembramos do capítulo 2, Pedro, e Kelly, e Diácono Paulo, e Mateus, e Bacharelando Juan. Nós nos lembramos do capítulo 2 de João, quando ele esteve em Caná, na festa de casamento, as bodas de Caná, e fizeram ali a Filipe, Heloísa, a água transformar-se em vinho. Então ele volta para essa cidade. E olha o que diz o texto no versículo de número 46 ainda. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então em Caná da Galileia, existia um oficial, e nós já vimos que esse oficial do rei era um oficial provavelmente do rei Herodes, ok?
e era um nativo de Caná, da Galileia, era um galileu que servia ao rei Herodes, porque o rei Herodes era o tetrarca da Judéia, ele governava sobre mais de uma região, então ele governava também sobre a Galileia, a mando de Roma, é verdade, mas estava ali colocado por Roma onde governava, e aqui esse oficial do rei Herodes tem um filho doente em Cafarnaum. O filho está doente em Cafarnaum, que ficava a certa distância de Caná. E ele está em Caná e encontra Jesus ali, e vai ter com Jesus. Agora veja o que diz o texto, versículo 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Nesse versículo aqui nós paramos no domingo passado. Nós paramos aqui. E nós vimos que são muitos os que procuram Jesus por milagres. O texto até então está falando disso, não é? Os galileus o receberam porque viram seus sinais, não é isso? E agora, esse homem vai procurar porque ficou sabendo de que Jesus esteve na Judéia e agora está na Galileia. E vai procurá-lo pedindo um sinal, uma cura. Então, meus irmãos, o texto está dizendo aqui que não são poucos aqueles que buscam Jesus somente para verem sinais e maravilhas. Eles não querem um compromisso de vida com Cristo. Eles não querem passar a honrá-lo obedecendo. Eles querem apenas um milagre. Não, meus irmãos, nós estamos num país que isso acontece de maneira a não deixar sombra de dúvida que esse tipo de fé rasa está entre nós. Pessoas que vão à igreja buscando cura. Nós temos aí algumas seitas, que não são fé verdadeira, algumas seitas que mostram, né? Pessoas testemunhando que a partir do momento que frequentavam tal igreja, a cura aconteceu, o milagre aconteceu, a riqueza chegou. Nós vemos isso no evangelicalismo brasileiro. Então nós entendemos muito bem o que está acontecendo aqui. E isso não é de hoje, tá? Esse tipo de fé rasa, esse tipo de busca é antiga. Veja o texto. Então, os homens estavam procurando Jesus, Lucinete e Luzinete, procurando Jesus para ver o que ele poderia fazer. E no caso aqui, este oficial do rei que tinha o seu filho à beira da morte. Irmãos, mais uma vez aqui, só relembrando, não é pecado, Rômulo, procurar a Cristo em momentos difíceis, buscando dele uma cura. Não é pecado orar ao Senhor buscando um emprego, João. Não é pecado. Agora, buscá-lo só por isso é pecado. Quando nós tratamos Cristo como Isaac, como uma espécie de gênio da lâmpada. Que quando nós temos algum problema, nós vamos na igreja e fazemos a oração e esperamos o que ele pode fazer por nós. E tendo feito, nós nos esquecemos de agradecer em obediência. A relação com Cristo não deve ser essa. Ok? Então, relacionar-se com Cristo envolve procurá-lo em momentos difíceis. E crer que ele tem poder para nos livrar de enfermidades, de situações financeiras apertadas. Ele tem poder para isso. Meu é ouro, minha é prata. Mas o relacionamento que se limita a isso é um relacionamento raso, não um relacionamento profundo. Ok? Vamos mais? Agora vamos entrar no texto que a gente não viu domingo. Olha aí. Rogou-lhe o oficial, versículo 48, melhor dizendo. Vamos ver juntos? Olha o que Jesus responde a esse pedido do oficial do rei. Leiamos. Então, Jesus... Se porventura esses sinais prodígios, de modo nenhum crereis. Até aí. Irmãos, olha o que Jesus responde. Se porventura... E aqui a ideia do grego não é só uma reprimenda, o texto está em uma maneira de exortação, uma reprimenda que Jesus faz, não só ao oficial do rei, mas aos galileus, que o haviam recebido porque haviam visto sinais, como vimos no versículo 45. Eles foram recebendo porque viram sinais. Agora veja que Jesus está contra isso. Olha só o que ele diz. Se porventura vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. Vocês precisam ver para crer. E aquele que realmente tem uma fé profunda e verdadeira é aquele que não viu e creu. Lembra que Jesus, no final desse evangelho, vai encontrar
com os discípulos após ressuscitado e vai encontrar com Tomé, que não havia estado com os discípulos a primeira ocasião que Jesus aparecera, e agora na segunda ele está ali reunido. E na primeira vez ele disse, os discípulos disseram a Tomé, o mestre apareceu, ele está vivo. Aí Tomé diz assim, eu jamais crerei se eu não ver as feridas das suas mãos e a ferida do seu lado, que é por conta da cruz, né? Eu jamais crerei. E aí Jesus então, uma semana depois, num domingo, no dia do Senhor, aparece aos seus discípulos e ali ele diz, Tomé, não seja incrédulo, mas crente, porque vistes, agora crês? Bem-aventurados que não viram, creram. Então você pode perceber que pelo ensino de Jesus, o que está acontecendo aqui é uma reprimenda aos galileus e àquele oficial do rei. Ele está dizendo, se vocês não virem o sinal, vocês jamais vão crer, vocês precisam ver para crer. E Jesus está contra isso, irmãos. Mas olha mais ainda, queridos. Versículo 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. A ideia aqui é que o oficial está mais preocupado com a situação dele do que com teologia, com cristologia. E não é hora muito, ele entende, não é hora muito de saber sobre cristologia. O que Jesus acha, como é que ele pensa. Meu filho está morrendo. E é interessante isso aqui. Porque ainda que fosse uma necessidade urgente de fato daquele oficial, Jesus mostra que há coisas mais importantes do que a vida e a morte aqui nessa terra. Há coisas mais importantes do que ser curado de uma enfermidade. Sabia? É o que Jesus está dizendo aqui. Antes de qualquer coisa, ele diz assim, vocês precisam ter uma fé mais profunda. A fé de vocês tem que ver para crer. E essa fé é rasa. Aí o oficial, Senhor, olha, eu não tenho tempo para isso agora, não tenho tempo para teologia. O meu filho está morrendo. Desce. Veja como nós somos. Nós somos sempre preocupados com os nossos negócios, mas em conhecer a Deus nós não queremos tanto. Nós somos agitados por muitas coisas. Lembra? Marta, andas agitadas por muitas coisas, mas uma coisa só te importa. Maria escolheu a boa parte. O que Maria estava fazendo? Estava quedada aos pés de Cristo, aprendendo dele. Ela escolheu o que mais importa. E essa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Ou seja, se você quiser vir aprender dela, de mim com ela, junto aqui, ok. Nós não iremos aí. Nos dar uma coisa de só menos importância agora. Então veja, é esse o princípio. Ok? É isso que ele está dizendo. O mais importante, irmãos, é conhecer a Cristo, porque todos nós morreremos. Aquele filho do oficial do rei que fora curado por Jesus, como nós vemos o texto, que ele fora curado milagrosamente, ele morreu. Depois ele morreu. Mas o que permanece, irmãos, como um fundamento da firme esperança na hora da morte, é a fé profunda que nós temos em Cristo. É isso que Cristo está dizendo. Vocês precisam mais do que serem curados de uma doença, mais do que dinheiro, mais do que paz terrena e externa, vocês precisam de um relacionamento profundo comigo. É isso que ele está falando. E isso é mais importante do que tudo. Mas aquele pai, daquele oficial do rei, aquele pai, não entendeu muito na hora. Ele estava muito ainda preocupado com as suas coisas. Ele diz, olha, Senhor, desce, vem logo, porque meu filho está enfermo. E o texto continua. Olha o versículo de número 50. Olha o que Jesus responde a ele agora. Vamos ler juntos? Leiamos. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho... Oh, meus irmãos, agora algo mudou. E mudou imediatamente. Você sabe, meu irmão querido, se você é um conhecedor da Bíblia, como eu imagino que todos aqui, pela graça de Deus, sejamos, e assim esperamos, que o Espírito age quando quer e como quer. O Espírito pode demorar muito tempo para trabalhar numa pessoa até que ela chegue à fé plena. Mas o Espírito pode fazer isso rapidamente. Você mesmo pode testemunhar e testificar de transformação de pessoas que foram imediatas. E você sabe que também há pessoas que o Espírito trabalha de uma maneira mais morosa, porém efetiva e poderosa. O Espírito faz o que quer. Ele leva o tempo que ele quiser. Ok? Porque ele é Deus. Certo? Mas aqui nós vemos algo imediato acontecer. Nós vemos que Jesus Cristo, primeiro,
se compadece daquele homem, mesmo aquele homem buscando a princípio os seus próprios interesses, mais preocupado com a necessidade terrena ali do que em conhecer a Jesus Cristo e a vontade dele. Jesus Cristo se compadece daquele pecador, como de nós também. Quantas vezes nós falhamos? Irmão, já pensou se Jesus Cristo fosse nos curar de alguma enfermidade só se nós fôssemos 100% santos? Se nós entendêssemos plenamente a sua vontade? Já pensou? Se esse fosse o pré-requisito? Todos nós estaríamos cheios de chagas, se esse fosse o pré-requisito. Quantas vezes Cristo nos curou sem sequer, nós crentes, sem sequer nós fazemos uma oração. E Ele nos curou de uma enfermidade, ou Ele nos deu um trabalho, um emprego, ou Ele veio satisfazer uma necessidade nossa, urgente, sem sequer que nós orássemos uma só vez. Porque Ele se compadece dos pecadores. E o que Ele faz é pela graça. Veja, não quer dizer que nós não devamos buscar em oração, nós não devemos pedir, não é esse o ponto. É claro que nós devemos fazer isso. Mas a graça de Deus nos assiste na nossa fraqueza. Ok? Uma vez reconhecendo isso, sejamos fortes. Uma vez reconhecendo que a graça nos assiste na fraqueza, peçamos a Ele força para fazer a sua vontade. Mas jamais esquecendo de que Cristo nos assiste quando somos fracos. Ok? E é isso que Ele está fazendo aqui com esse homem, Laila e João querido, Presbítero Marcelo e Presbítero Francisco e Marlinéia. Ele está atendendo o pedido. Ele vai dizer no versículo de número 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Jesus deu uma palavra. Ele não fez, irmãos, ele não fez um milagre visível. Lembra do ver para crer? Ele não mandou raios de Canaã até Cafarnaum. Seria estiloso, né? Mas ele não fez isso. Ele falou, vai, porque o teu filho vive. E aquele homem, naquele momento, sem ver nada, precisou crer no que Jesus disse. Ele precisou crer. Ele não falou assim, não, Senhor, vamos lá. O Senhor lá é outra coisa. Vamos lá, o Senhor botando a mão, coloca a mão sobre ele. Eu só vou crer se o Senhor colocar a mão sobre ele. Não. Jesus falou. E o texto diz que o Espírito Santo trabalhou naquele homem, que a princípio havia ido buscar Jesus por interesse terreno, por interesse de milagres e curas. Agora aquele homem começara a crer no que Jesus fala, sem ver ainda, mas creu. Tanto que o texto diz, olha o versículo de número 50, o homem creu na palavra de Jesus. Ele não viu o milagre, ele creu na palavra antes de ver e partiu para Cafarnaum. Agora veja o versículo 51 e 52. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Ou seja, o seu filho foi curado. Teve alguma coisa milagrosa, o seu filho deixou, a febre o deixou, a enfermidade o deixou. E aquele homem, diz o versículo 52, então indagou deles o servo do rei, o oficial do rei, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7ª, que é a nossa 1h da tarde. A hora 7ª, a febre o deixou. Agora veja o versículo 53. Com isto, reconheceu o pai, o oficial do rei, que estava com Jesus anteriormente, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E o que aconteceu com esse oficial e a família dele? E creu em Jesus Cristo. Ele e toda a sua casa. Que história maravilhosa! Que história maravilhosa! Que maravilhoso isso é! Aquele homem que procurava Jesus em um primeiro momento, por apenas interesse em milagres, em ver algo, agora crê verdadeiramente na palavra de Jesus e na autoridade que ela tem, sem necessidade de ver antes. Ele creu na palavra e partiu, sem ter visto nada. E então os servos vieram e disseram, teu filho melhorou. E ele disse, a que horas? À 1h da tarde. E ele disse, pois foi nessa hora que ele disse que meu filho vivia. E ele creu, e a sua casa, na autoridade de Jesus. Aquela fé que começou superficial,
se tornou, pelo poder do Espírito, profunda. Se tornou uma fé que não precisa ver, mas que crê no que Jesus fala. Lembra do que Jesus vai dizer a Marta e Maria, posteriormente nesse evangelho? Eu não disse que se creres, verás a glória de Deus. Eu não disse para você, se você crer primeiro, você verá depois a glória de Deus. Você primeiro crê para ver e você verá. Mas você não vê para crer. Você crê para ver e você verá. Você verá a glória de Deus se você crer. Foi o que aconteceu com este homem. E com todos os crentes é assim. Eles creem e veem a glória de Jesus Cristo. Termina o texto dizendo assim: foi esse o segundo sinal que Jesus fez, ou fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. O primeiro sinal fora a transformação da água em vinho. Esse, a cura do filho do oficial do rei Herodes, foi o segundo sinal que Jesus fizera na Galileia. Eu termino com a aplicação que nós já tocamos nela aqui. Mas nós vamos terminar como uma aplicação que faz de fato jus ao que o texto quer nos ensinar. Irmão, querido, aqui nós vimos o homem entre os galileus, o oficial do rei, que foi procurar Jesus e a busca de um milagre. Talvez ele não sabia muito de Jesus e nem quisesse saber. Tanto que lembra que Jesus dizia, olha, vocês só crerão se verem sinais e prodígios. O homem disse assim, Senhor, deixa isso para agora, para depois. Meu filho está morrendo. Ok? Parece que ele não quer conhecer muito de Jesus agora e o que Jesus tem a dizer. Ele quer que Jesus saiba o filho dele. Talvez você esteja vindo na igreja assim também. Talvez você esteja pouco interessado em conhecer Jesus. Talvez eu e você estejamos interessados em que as coisas aconteçam. Em que as coisas melhorem. Ok? Eu não sei. Eu não conheço seu coração. Nem você o meu. Mas talvez você esteja na igreja à procura de um casamento melhor. À procura de uma moralidade para os seus filhos. Você vê que o mundo está terrível. Aí você pensa, a igreja é um bom lugar para os meus filhos crescerem. E é, de fato, o melhor lugar. Só que perceba, isso ainda é uma fé rasa. Às vezes você está preocupado em resolver um problema financeiro. Você está dando até o dízimo, e eu também, preocupado em ganhar mais dinheiro. Porque você se valeu naquela promessa, que é verdade, de que quem dá ao Senhor tem bênçãos dele. É verdade. Mas usar disso para ter uma fé rasa apenas por causa de dinheiro? Às vezes você está aqui por busca de identidade, de pertencimento. Você não tem um grupo social, quando está em outro local, as pessoas não te recebem bem, não conversam com você, porque não tem a obrigação de fazer isso. Mas na igreja, as pessoas têm esse privilégio e a obrigação de te receberem bem. E aí você acaba fazendo amizades aqui. E aí você tem vindo aqui por conta dessa comodidade social, que você encontrou um lugar ao qual pertencer. Isso tudo é bom. Isso tudo é, de certa forma, justo. Deus pode abençoar o seu casamento e pode transformá-lo. Deus pode guardar os seus filhos deste mundo mau. Deus pode te abençoar financeiramente. Deus te dá muitos irmãos e te enriquece socialmente. Social e espiritualmente, com muitos irmãos. Isso tudo é muito bom e Ele faz tudo isso. Mas ainda assim, essa é uma fé muito rasa. Tem algo mais poderoso do que isso, para você ter acesso, para você conhecer a glória do Senhor Jesus Cristo. A pessoa dele, o seu poder, a sua autoridade, a sua misericórdia. Quando o casamento não for bem, quando os filhos se revoltarem, quando as finanças estiverem lá embaixo, quando as pessoas te abandonarem, quando tudo entrar em crise, só nos restará o Senhor Jesus. E tendo Ele, nós temos tudo. E estamos sempre seguros. Vê a diferença?
de quem conhece a Jesus Cristo. Porque Ele pode dar tudo, mas quando tudo faltar, Ele ainda é tudo que alguém pode ter. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.